alguns dos fariseus que estavam ali, bem pertinho de Jesus, não olharam para Jesus. Gente, quando a gente percebe a imbecilidade que está no coração humano, quando o ser humano se deixa conduzir pelo pecado, aquilo que São Paulo escreveu aos Efésios, que o ser humano, quando tem o entendimento obscurecido, ele fica cego para as graças de Deus. Nós não conseguimos entender como é possível. Os fariseus foram homens que conheciam a Bíblia de cor. Eles estavam ali do lado de Jesus, mas ao invés de olhar para Jesus e diante de Jesus, olharem o coração e apresentar o coração ferido e machucado para Jesus, eles ficaram olhando as atitudes dos apóstolos. E por que Jesus retoma um texto do Antigo Testamento, conhecidíssimo, quando Davi entrou no templo e comeu o pão da preposição, esse pão que só podia ser consumido pelos sacerdotes? Porque os fariseus estavam baseando-se na Bíblia para condenar os discípulos de Jesus e o Senhor dos discípulos. A pergunta que os fariseus fazem não é para aprender alguma coisa. Tem pergunta que a gente faz que é para aprender. Agora tem pergunta que você faz que é para ofender. Pode me dizer o senhor em que lugar estava até essa hora? Essa pergunta é para aprender alguma coisa? É para ofender. A pergunta dos fariseus também: por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus teve uma vontade de chamá-los de anta. Ficou com dó. Eles usaram o conhecimento bíblico que tinha para questionar as atitudes dos discípulos. É isso que o encardido vai fazendo conosco, e por isso o contexto dessa primeira leitura é espetacular. Se você observar, principalmente na Bíblia Ave Maria, nós temos aí a conclusão da primeira parte da carta aos Coríntios. São Paulo escreveu a carta aos Coríntios para resolver alguns problemas sérios que tinha lá, e para ensinar a comunidade de Corinto como viver em Cristo Jesus, como viver o senhorio de Jesus. E o primeiro problema que Paulo vai atacar, e às vezes a gente até se pergunta, mas por que ele coloca isso como primeiro problema, se tinha problema mais grave? O capítulo 5 de Coríntios, a sequência desse texto que nós acabamos de ler, vai tratar de imoralidades seríssimas. Ele vai tratar do problema do celibato, do matrimônio no capítulo 7. Ele vai tratar do problema da ressurreição. Ele vai falar dos carismas no capítulo 12. Ele vai ter um capítulo inteirinho, o hino ao amor, o hino à caridade. Quantos temas espetaculares Paulo tinha para trabalhar com os coríntios. E no entanto, ele gasta o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto capítulos dessa carta para falar numa linguagem muito honesta e sincera, como nos disse há poucos dias no capítulo 3, que infelizmente não podia ainda dar alimento sólido, porque a gente não passava de criança na vida espiritual. Ele gasta esses 4 primeiros capítulos, repito, de uma carta onde ele tinha conteúdos seríssimos a serem tratados, para falar do quê? Das divisões, das brigas que existem na comunidade. E por que será que Paulo coloca esses 4 capítulos voltados para esse tema? Porque sabia muito bem o apóstolo, talvez pela experiência própria,
de que quando nós não temos o coração curado, todo o resto, carismas, celibato ou matrimônio, sacramentos, a crença na ressurreição e até o discurso maravilhoso do amor não passa de palavras furadas, porque tudo isso vai por água abaixo. Paulo chama a nossa atenção, igualzinho Jesus está fazendo, para que a gente possa olhar para o centro e não para a periferia. Os fariseus conheciam a palavra de Deus, tinham Jesus pertinho. Meu Deus, o que faltava para eles proclamarem Jesus como Senhor da vida deles? Tirar a trave que tinha no olho. Por isso que Jesus vai ter as palavras mais duras do Evangelho, é para os fariseus. E por isso que farisaísmo virou sinônimo de máscara, de hipocrisia. Porque quando a pessoa tem o coração mascarado, quando vivemos na hipocrisia, o que acontece conosco? Nós temos tudo para sermos pessoas absolutamente felizes, curadas, saradas, equilibradas. Mas não somos, porque a exemplo desses fariseus, nós temos a força da palavra em nossa vida, nós temos Jesus fisicamente presente. E que coisa interessante, as duas coisas atribuídas aí no Evangelho, são as duas coisas que São João mais repete como fonte da vida que Jesus é para nós. Qual é o tema do acampamento? O tema: eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundantemente, e a tenham em plenitude. Se você pegar o Evangelho de São João, do começo ao fim, do capítulo 1 ao 21, você vai perceber duas fontes de vida que Jesus nos dá. A primeira eu já falei bastante hoje, e amanhã de manhã vou retomar. A primeira grande fonte de vida é a palavra. Tu tens palavras de vida eterna. E a segunda fonte de vida, que Jesus repete umas 6 ou 7 vezes no capítulo 6 de São João: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo. E São Paulo vai retomar essa temática da Eucaristia no capítulo 11 de Coríntios. Aliás, uma das frases que mais nos faz arrepiar-se diante da palavra. Capítulo 11 de Coríntios, Paulo diz: vocês vivem muito mal a Eucaristia. Por isso, entre vocês, há tanta gente doente, há tanta gente que sofre e há tanta gente que morre. São palavras literais? Você tem a Bíblia na mão? Corra um pouquinho para frente. 1 Coríntios 11. É exatamente isso que eu estou falando, para você ver a seriedade da temática que Paulo aborda na carta aos Coríntios e o peso que ele dá a esses 4 primeiros capítulos que a liturgia de hoje conclui para nós. O capítulo 11 de Coríntios, versículo 17, ele fala da celebração da Eucaristia. Aquilo que ele recebeu do Senhor, ele nos transmite. Lá no versículo 28, ele começa dizendo assim, aliás, no versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice. Que pão? O pão da vida, essa vida que Jesus veio trazer. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Há uma outra tradução muito boa que diz: está comendo e bebendo a própria condenação. Agora veja o versículo 28, como é que Paulo individualiza a questão. Que cada um está se referindo a quem? A eu, não a nós, cada um é a mim. Se examine a si mesmo. Não parece erro? Que cada um
Se examinar é quem? Eu se examinei o outro? Que cada um já é eu. Se examine já é eu. A si mesmo é 3 vezes. Será que é defeito? É não. A insistência, essa individualização que Paulo faz, é para falar o que vem em seguida? Que cada um se examine a si. Porque enquanto fica olhando o defeito do outro, primeira leitura, enquanto está com a trave no olho, fica olhando o cisco que tem no olho do outro. Sabe qual é o problema mais fácil que tem de resolver no mundo? O problema dos outros. Não tem problema mais fácil sendo dos outros. Que cada um se examine a si mesmo. E assim coma desse pão. Quando é que eu posso comer desse pão? Depois de 3 exames de consciência. Que cada um se examine. Talvez seja por isso que em toda a missa tem 3 exames de consciência. Já notaram? O ato penitencial é o exame de consciência. Depois o Cordeiro de Deus. E depois o Senhor, não sou digno. Talvez seja por causa disso, eu não sei. Os litúrgicos aí depois que esclarecem. Que cada um se examine a si mesmo. E assim, dessa forma, depois disso, então, coma desse pão e beba desse cálice. Aquele e aquela que o come e o bebe sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria. Agora lê o versículo 30 aí. Olha que pedrada. Esta é a razão pela qual, porque entre vós há muitos, intensidade do advérbio aí, muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Não é paulada? Então você veja bem, essa temática toda que Paulo trabalha, a atualização do senhorio de Jesus, a carta aos Romanos para os cristãos que estão na Europa, em Roma, a carta aos Coríntios para aqueles que estavam naquela região portuária, uma cidade de muita gente, com muitas comunidades, com carisma fabuloso. Paulo sabia muito bem, tanto que ele escreveu 3 cartas para os cristãos de Corinto. Só 2 nós temos, uma terceira se perdeu. Ele deu um peso muito grande a essa comunidade, ele deu uma doutrina imensa a essa comunidade, mas a base que segura essa doutrina e que vai voltar depois, como acabamos de ver nesse capítulo 11, é a vida em comunidade, a divisão na comunidade. A Ave Maria traz como subtítulo do versículo 9 do capítulo 1, divisão na comunidade. A conclusão desse terrível problema é esse trechinho que nós acabamos de ouvir. Paulo retoma: se apliquei tudo isso a mim e a Apolo, foi por vossa causa, para que por meio de nós aprendais a não ultrapassar o que está escrito, e que vos não ensoberbeçais, tomando partido a favor de um e contra o outro. Meus irmãos, minhas irmãs, que tristeza, hoje nós estamos reproduzindo, e Jesus com certeza reproduz para nós o puxão de orelha aos fariseus. Eles tinham a palavra, eles tinham Jesus, mas ao invés de olhar para a palavra e para Jesus, eles foram olhar para quê? Para aquilo que eles julgavam ser defeito nos apóstolos, e por isso eles vêm ofender Jesus. Eles aproveitam, eles ficam tentando achar um jeito de achar alguma coisa estragada.
Aqui está a dinâmica do encardido em nossa vida, em nossa família, em nossa comunidade. Eu disse hoje de manhã que o encardido trabalha em nós um princípio que eu chamei menos-valia. E agora nós vemos o outro lado da moeda, é um princípio que ele trabalha em nós, que nós podemos chamar de mais-valia. Naquilo que nós prestamos, somos imagem e semelhança de Deus, o encardido nos reduz. E naquilo que nós deveríamos reconhecer a fraqueza, ele incha o nosso coração de orgulho, ele incha o nosso coração de prepotência. E então, ao invés de olharmos para Jesus e dizer: Jesus, cura minha vida, eu preciso dessa restauração, eu preciso dessa transformação, eu fico olhando para as atitudes das outras pessoas e condenando, e comentando, e estragando. Paulo está nos dizendo, na dinâmica que ele usa dessa carta aos Coríntios, que enquanto nós não resolvemos o seríssimo problema da divisão na comunidade, da divisão na família, o evangelho não chega ao coração das pessoas. E isso que Paulo fala de modo tão prático, Jesus também falou, Jesus também rezou, quando no capítulo 17 de São João, ele rezando, ele diz, versículo 21 e versículo 23, Pai, que eles sejam um, a fim de que, agora pensem na seriedade dessa reza de Jesus, Pai, que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, nós sabemos que no Evangelho de São João, crer em Jesus significa salvar-se. Nós sabemos que pelo menos 1/6 da humanidade não crê em Jesus. Talvez 1/5 da humanidade não conheça Jesus. Hoje, tantas guerras, tantas misérias, tantas desgraças, porque as pessoas não conhecem Jesus. E as pessoas que não conhecem Jesus, essas pessoas não podem ser salvas. E essas pessoas, para serem salvas, precisam ter um encontro pessoal com Jesus. E como é que essas pessoas poderão ter um encontro pessoal com Jesus? A partir da minha e da sua vida. Então veja a responsabilidade nossa. Porque eu disse várias vezes hoje de manhã, de muitas outras formas, essa é uma lei espiritual. Depois que Deus criou o mundo, ao terminar o princípio da criação, quando chegou o ápice da criação, ele criou o ser humano. A partir da criação do ser humano, Deus nunca mais agiu diretamente na história. Nunca mais. Nunca mais. E essa é uma lei espiritual irrevogável. Foi Deus que determinou. Deus age no mundo através do ser humano. E aqui tem uma coisa terrível. Você sabia que o encardido, por ser puro espírito, ele também não tem nenhum poder de agir no mundo? Nenhum. O encardido não pode agir, por sendo ele espiritual, ele não pode agir no mundo material. São duas realidades que não combinam. O único jeito do encardido agir no mundo é através das pessoas, através de mim, através de você. Por isso ele nos quer. Por isso São Paulo diz que a natureza geme, espera ansiosamente a libertação dos filhos de Deus. O único jeito do mal atingir o mundo é através do ser humano. Não tem outro jeito. Impossível. Porque se o próprio Deus estabeleceu o ser humano como lugar do seu encontro com a criação, o único ser na natureza, criado pelo desejo próprio do Criador, com um objetivo próprio, que contém em si a matéria do mundo e o Espírito de Deus, feito com o material do mundo, com o pó do mundo, com a costela do mundo,
O ser humano recebeu o sopro divino. No ser humano há o encontro do material, mundano, com o espiritual, com o divino. Por isso o único jeito de Deus agir na natureza é através do ser humano. O único jeito, e isso é terrível, do demônio agir no mundo é através do ser humano. Por isso ele tem que nos seduzir, por isso ele tem que alargar o caminho. Meu irmão, minha irmã, que coisa terrível, quando nós falamos mal um do outro, quando nós fazemos fofocas, quando nós brigamos, quando nós criamos divisões na comunidade, nós estamos nos colocando como instrumentos do encardido para que ele haja no mundo. E isso vai virando, é como um dominó. Você faz que porção de dominó e coloca, mexe em um, e ele vai batendo no outro, vai batendo no outro, e o mal vai se espalhando. O encardido, quando entra no coração de uma pessoa, de uma família, ele entra através de um vício. Por que nós precisamos tanto da cura interior? Porque a cura interior é o processo pelo qual eu vou tirando os entulhos do meu coração. Aquilo que São Paulo fala para nós na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25. Não deis entrada ao demônio. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, mesmo em cólera, não pequeis, não deis entrada ao demônio, porque São Pedro vai dizer que o encardido fica como um leão, ele fica nos rondando, esperando a hora de dar o bote, porque sem a minha autorização ele não pode agir em mim. Só que essa autorização, e aí vejam bem, enquanto Jesus respeita a minha liberdade, o encardido não respeita, porque ele não tem liberdade, ele entra em minha vida pela menor fresta que ele encontrar. E uma das portas, das principais portas de entrada dele na história humana, é através do coração ferido e machucado pela mágoa, pelo ressentimento. Por isso que hoje à noite nós queremos nos colocar diante do Senhor, diante do Santíssimo Sacramento, esse Cristo que está se assumindo para nós na matéria do pão e do vinho, é esse Deus que estará entre nós hoje à noite, esse Cristo que nós celebramos agora na Eucaristia. Nós vamos adorar na noite de hoje, para suplicar ao Senhor a cura, a restauração do nosso coração, porque enquanto houver essas entradas, esses túneis subterrâneos, que a gente não percebe, então o encardido entra na vida de uma família, por exemplo, através do vício do pai. O pai tem o vício do alcoolismo, começa a beber, só ele tem o vício, talvez nem seja pecado o vício dele ainda, começou por um erro, começou por uma desilusão, ou por uma brincadeira. Ou como eu tenho um filho lá em Betânia, começou porque ele trabalhava muito na chuva, cortando madeira, e chegava em casa, o pai, para eles não ficar resfriados, o pai dava um gole de cachaça. Começou assim, não sabia, coitado, o pai não tem culpa nenhuma, não sabia que ele tinha predisposição para essa doença. E depois estragou e destruiu a família inteira. Então, entrou por uma bobagem, por um vício. Aquele vício começa a crescer, o encardido, ele vai se acomodando, ele vai se alastrando dentro da comunidade, ele vai se alastrando dentro da família, porque ele só pode agir na família através do outro, através de mim. O que Jesus está chamando a atenção é, se nós não olhamos para ele, nós acabamos fazendo como os fariseus. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu posso salvar você, você sabe disso, a palavra aponta para mim. E que pena, nós também fazemos isso, porque quando nós vivemos o desamor entre nós, quando nós vivemos e cultivamos mágoas, quando cultivamos ressentimentos, quando cultivamos a fofoca, nós estamos abrindo um espaço imenso no nosso coração, e a comunidade começa a enfraquecer, a enfraquecer, a enfraquecer. Meu irmão, minha irmã,
Hoje, a palavra de Deus quer ir num cerne de um problema muito, muito, muito sério. As feridas interiores que trazemos aqui dentro do coração e que acabam pela máscara, pela autossuficiência. Por isso que São Paulo, ele não tem medo de dizer que importa que eu seja transformado num lixo, a escória da humanidade. Mas ele está dando lição, como ele conseguiu fazer, ele e os apóstolos. Insultados, abençoamos. Perseguidos, suportamos. Caluniados, consolamos. Quem de nós pode dizer isso? Quem de nós, quando foi insultado, abençoou? O único jeito de vencer o mal é com o... Não tem outro jeito. Mas falaram de mim. Sabe o que deixa a gente triste quando falam da gente? Quando é verdade. Você quer ver uma verdade que a gente está tentando esconder? A gente tem um defeito, a gente tem uma falha, a gente não quer que ninguém descobre. E aí, uma pessoa vem e fala alguma coisa, e é exatamente aquilo que eu estou tentando esconder. Eu fico revoltado. E aí eu digo que o problema está no... Por que você está triste? Eu estou triste porque fulano falou isso. Sim, que poder essa pessoa tem de falar alguma coisa e isso mudar a sua vida? Se aquilo que a pessoa falou deixou você triste, é porque ela falou uma... Tenta lembrar a última vez que você ficou triste porque alguém falou alguma coisa de você. Fecha o olho assim um segundo e pensa. Última vez que alguém falou mal de mim. Por que eu fiquei triste? E pensa bem, se não é algo que está há muito tempo embutido no seu coração e que você está tentando esconder. Pois hoje eu queria dizer a você, não esconda mais. Mostra para Jesus. Se Jesus rezou, Pai, que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviasse, e o mundo está precisando acreditar. O mundo está com urgência absoluta de acreditar em Jesus. Sem Jesus não tem outra saída. Meu Deus, eu saber que eu posso de alguma forma contribuir para que esse mundo imenso seja curado, seja restaurado, seja tocado. Mas se eu vou acumulando no meu coração, será que eu conseguiria fazer esse exercício tão pequenininho do versículo 12? Insultados, abençoamos. Perseguidos, suportamos. Caluniados, consolamos. Chegamos a ser como o lixo do mundo, a escória de todos até agora, por causa de Cristo. Ele começou no versículo 10. Nós, estultos, doidos, loucos, por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós honrados, nós desprezados. Até esta hora padecemos fome, sede, nudez. Somos esbofeteados, somos errantes, fatigamo-nos trabalhando com as nossas próprias mãos. Insultados, abençoamos. Perseguidos, suportamos. Caluniados, consolamos. Por quê? Que força é essa que nos leva a aceitar essa humilhação? Qual é o preço do quadro? Será que você está disposto? Será que você está verdadeiramente disposta para a oração de cura interior que nós queremos fazer hoje à noite? Eu penso que muitos de nós não estamos, não. Eu penso que muitos de nós vamos até Jesus igual o jovem rico. Senhor, o que fazer para ser feliz, para ser curado?
Mas na verdade não está querendo saber a resposta. Na verdade queria assim: Jesus, põe a mão na minha cabeça, resolva esse meu problema para mim. E isso Jesus não faz. Jesus não vai resolver nenhum problema seu, nenhum. Entregue o seu problema para Jesus, Ele resolve. É mentira? Ele não resolve. Ele vai dar força, garra e coragem para você arregaçar as mangas e resolver. Essa é a diferença da cura interior. Agora, se a pessoa vive na oração da lamúria, a oração da lamúria é o louvor ao encardido. A oração que o demônio mais gosta é quando a pessoa começa a reclamar: ah, Padre, tanto que eu sofro. Padre do céu, se eu fosse escrever e contar minha vida para o Senhor, Padre, dava um livro. Não escreve não. Eu não quero ler esse livro não. Ô livrinho ruim. Padre, por que será que tudo dá errado na minha vida? Padre, por que será que ninguém gosta de mim? Aí você olha para a pessoa e fala: morre, meu irmão. A pessoa quer morrer? Quer morrer nada. Ela quer atazanar a gente. Ela não quer morrer coisa nenhuma. Quem quer morrer não avisa. Quer chamar atenção, quer se fazer de vítima, é coração ferido e machucado. Os fariseus estavam querendo provocar Jesus, mas Jesus que os provocou. Jesus os chamou para que olhassem para si. E nós para quem estamos olhando? Será que eu consigo de fato olhar para esse Jesus e dizer: Senhor, o problema está em mim? Agora, enquanto nós ficamos elegendo os culpados dos nossos problemas, nós não os resolvemos. Meu irmão, tira a máscara hoje. Não tenha medo de tirar a máscara diante de Deus, de dizer: Senhor, eu estou aqui. Agora, eu tenho que ter um motivo muito grande que me leva a ter essa coragem de arrancar as minhas máscaras. E esse motivo é: eu quero ter esse encontro pessoal com Jesus. Eu quero que Jesus Cristo seja de fato o único Senhor da minha vida, o único Senhor da minha história. Mas para isso é preciso tomar uma decisão. A decisão de deixar Jesus ser o centro da minha vida. E essa decisão custa que preço? Que tudo é esse que você precisa colocar hoje aos pés de Jesus. Pensa bem, o que você está protegendo em você? Sabe o que é mais terrível em nossa vida? A coisa que nós mais amamos são os nossos pecados. Sabia? Quantos de nós estamos guardando pecado aqui no coração há anos? Desde pequenininho. E vai cultivando, e não tem coragem de expor o pecado diante do Senhor. E aí vamos caindo no farisaísmo. Vemos defeito em todo mundo. Apontamos as falhas de todas as pessoas. Mas não temos a coragem de dobrar nosso joelho no chão e dizer: Senhor, começa em mim hoje. Aquela experiência que Paulo chegou: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, morrer é lucro. Será que posso repetir isso? Ou talvez você, cada um de nós temos que repetir: já não sou eu quem vivo, é a mágoa que vive em mim, é o ressentimento que vive em mim. Por quê? Você se torna tantas e tantas vezes uma pessoa tão fraca, que qualquer coisinha é suficiente para deixar você abatido.
Por que será que a gente se irrita com tanta facilidade? Eu tenho para mim uma certeza. Cada vez que eu estou me irritando com muita facilidade, é porque eu estou em pecado. E aí eu acho que o problema está no outro. Aí qualquer barulho do outro já irrita a gente. Aí qualquer atitude do outro já irrita a gente. Porque a gente não tem aquela coragem de reconhecer: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu estou acreditando nessas bobagens, Senhor. Essas bobagens que o mundo ensina, que a pessoa vale por isso, vale por aquilo. Quando Jesus, que veio para dar a vida e a dá-la em plenitude para nós, no Sermão da Montanha, manda que se olhe para as aves do céu e para os lírios do campo, ele não pergunta: a sua vida não vale mais do que a veste? Valeis muito mais do que os pássaros. O valor de cada um de nós não vem de fora. Meu irmão, minha irmã, nada nem ninguém que estejam fora da gente pode dar nosso valor ou tirar nosso valor. Se eu pegar uma nota de $100 e perguntar para um grupo de pessoas: quem de vocês desejaria ganhar essa nota? Todo mundo levanta a mão. Aí eu pego e amasso aquela nota, amasso e pergunto: quem quer ganhar? Mas eu amassei a nota. Eu posso dobrar, eu posso pisar na nota de $100. Quanto que ela vale? Então, meu irmão, minha irmã, nada, nenhum amassado, nenhuma pisoteada do pecado, do mundo, vai tirar o seu valor de filho e filha de Deus. Olha para esse Senhor de Deus. O nosso valor começa aqui. Pode ser que hoje eu sou uma nota remendada ou mofada. Um casal que juntou tanto tempo dinheiro para ir para a Europa, que quando foi na data que tinha juntado o dinheiro, tiveram que lavar as notas e passar para tirar o cheiro de mofo. Levaram. Pode ser que eu esteja sendo uma nota meia mofada, meia suja, meia estragada. E está na hora de dar um brilho. Mas se eu não sei o valor que eu tenho, quem é que vai me dar o valor? O seu valor vem da pessoa que hoje nos chama no Evangelho. O Filho do Homem que é Senhor do sábado significa: olhe para o essencial. Eu estou aqui. Às vezes a gente fica pensando: meu Deus, como é que pode? Aquelas pessoas viveram fisicamente com Jesus, estavam do lado de Jesus, e não deixaram Jesus tocar o coração, e voltaram para casa com as suas enfermidades. Lucas 8:43, a hemorroíça, era uma multidão de 5.000 pessoas, uma mulher tocou o Senhor, e uma foi curada. Não basta você vir um acampamento, não basta você estar nessa festa maravilhosa de milhares de pessoas, não basta eu estar celebrando essa Eucaristia, ou concelebrando, ou cantando, ou tocando, ou trabalhando, ou filmando, não basta. É preciso desmascarar o coração, é preciso deixar Deus botar a mão no nosso coração, é preciso deixar Deus arrancar do nosso peito as sujeiras que nós e os nossos pecados estamos acumulando ao longo de tanto tempo. E enquanto nós não tivermos essa coragem de nos lançarmos do Senhor e mostrar para Ele, o nosso Deus é rico em misericórdia. O que o Salmo de hoje nos ensinava? Que o Senhor está sempre pronto a nos atender, que o Senhor está perto daqueles que o invocam, que o Senhor é fiel em suas palavras, santo em tudo o que faz. O Senhor sustenta os que vacilam, soergue os abatidos. Todos os olhos esperançosos se dirigem para vós, e a seu tempo vós os alimentais. O Senhor se aproxima dos que o invocam, daqueles que o invocam com sinceridade, com lealdade, a tradução que nós ouvimos.
Se esse Senhor está tão próximo, daqui a pouquinho nós vamos ter Jesus Cristo na nossa mão. Será que nós acreditamos nisso? Será que verdadeiramente eu acredito que é Jesus que está naquela hóstia? Se eu acredito nisso, a minha vida tem que mudar. Eu não posso mais continuar vivendo na angústia, na tristeza, na depressão, na irritação, na mentira, na mágoa. E o que impede que eu tenha esse encontro pessoal com Deus que vem até mim? Essa barreira da hipocrisia, essa mágoa que eu guardei no meu coração, essa falta de perdão, se eu não estou decidido a perdoar. E essa é uma decisão difícil. Sabe por que ela é difícil? Porque ela só depende de você, de mais ninguém. Por isso ela é difícil. Mas meu Deus, já eu não vou ter mais em quem botar culpado. Eu não vou ter mais em quem botar a culpa. Por que que São Paulo se apresenta pisoteado como esse lixo? O que que você vai fazer para um lixo? Quem é que pode ofender um lixo? Ninguém pode me ofender. E não foi o que Jesus Cristo fez por nós? O retrato é feio. Como nós estamos atrás de um Cristo do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas ele diz lá no final: bem-aventurados quando forem caluniados e perseguidos por causa do meu nome. Essa perseguição nós não queremos. Imagine se hoje essa revolução que o mundo está caminhando rapidamente para ela já tivesse se instalado, e que os cristãos fossem condenados pelo puro e simples fato de serem cristãos. Você seria condenado? Não seria condenado porque usa um crucifixo, uma camiseta. O seu jeito de viver condenaria você. Sabe o que dói no nosso coração, meus irmãos? É saber que muitos de nós permaneceríamos intactos, porque ninguém ia notar. Lá no trabalho, nota que você é cristão? O jeito que você anda na rua, as pessoas notam que você é cristão? O jeito que você ama? Qual é a sua diferença em casa? O seu jeito de tratar as pessoas? Enquanto não formos pessoas de corações curados, enquanto continuarmos com os milindres, vamos ser pessoas pessimistas, negativistas, que só sabe ver o negativo, só sabe reclamar da vida e fica atrás, que nem beija-flor, de flor em flor, atrás de uma oraçãozinha que me emociona. Se eu publicar o pedacinho do Salmo 38 no jornal da minha cidade, eu vou receber uma cura. Se eu rezar uma frase do Salmo 90, tudo se resolve na sua vida. Se eu ler aquele trechinho 9 dias seguidos, Deus resolve tudo na minha vida. Mentira. O encardido rezou o Salmo 90 para Jesus e Jesus chotou ele lá de cima do morro. Não está na palavra que ele rezou o Salmo 90? E Jesus chotou ele de lá. Ele sabia a Bíblia, igual os fariseus sabiam. O encardido também esteve próximo de Jesus. Mas sabe qual é o grande drama dos fariseus, do encardido e dos cristãos que ainda não foram curados? É que quando eles chegam perto de Jesus, eles não chegam para falar do seu coração, da sua enfermidade. Eles vão para falar e olhar os defeitos das outras pessoas. Isso é triste. Pai, que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. A primeira comunidade cristã, cheia do Espírito Santo,
que partilhavam tudo, que tinham tudo em comum, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, nas orações. Os homens e as mulheres curados pelo Espírito Santo. Os homens e as mulheres que experimentaram a vida plena de Jesus, viveram e transmitiram a possibilidade de viver em família, em comunidade, que se ama e que se perdoa. E eu penso que essa graça que nós precisamos pedir nessa missa, e começar nessa missa, a preparação para a nossa oração dessa noite. Então eu peço a você agora, que por um instante feche os seus olhos, e pense, o que eu gostaria de colocar sobre esse altar, junto com esse pão, junto com esse vinho, para que fosse transformado pelo Senhor. Que área da minha vida precisa? Mas eu queria que você pensasse também, qual é o preço que eu verdadeiramente estou disposto a pagar? Jesus está vendo o nosso coração. Deus nos conhece. A gente pode até conseguir enganar as pessoas, mas Deus a gente não engana. O que eu estou disposto? Quanto eu estou disposto hoje a dar do meu coração? Que áreas do meu coração eu quero verdadeiramente permitir que a graça de Deus cure, restaure, transforme e liberte pelo poder do Espírito Santo nessa Eucaristia? Imagino que nessa tarde, que no início dessa noite, na adoração de hoje à noite, fosse a reprodução daquele grande leilão. Será que eu seria aquela mulher que arrematou o quadro feio? Será que o amor que eu tenho dentro do meu coração por Jesus é grande o suficiente para levar-me a arrematar esse quadro? Ou eu estou guardando os meus bens, o meu dinheiro, o meu tempo, a minha inteligência, porque eu quero comprar aquele outro quadro, aquele carro, aquele animal, aquela obra de arte, e estou deixando passar, como os fariseus, o Senhor da vida que passa por mim. Hoje eu não quero deixar passar. Hoje eu não quero deixar passar essa graça. Hoje eu quero tomar posse dessa graça, como se fosse a minha primeira Eucaristia, como se fosse a última. Eu quero colocar meu coração nesse altar, mas eu quero também colocar nesse altar, junto com o seu coração e com a sua vida, o coração e a vida de tantas e tantas pessoas espalhadas mundo afora, que nos acompanham pela televisão, pelo rádio, pela internet, mas principalmente aqueles bilhões de seres humanos que nessa hora sequer estão pensando em Deus. Os bilhões de seres humanos que nesse momento estão mergulhados no pecado. Os bilhões de seres humanos que nesse momento estão afastados da graça. Quero pensar nas milhares de pessoas que nesse momento estão nos hospitais, nas cadeias, nos prostíbulos, naquelas dezenas, centenas, milhares de pessoas que nesta hora estão praticando um roubo, um assassinato. Naquelas milhares de pessoas que hoje estão praticando aborto. Aquelas milhares de pessoas que hoje estão investindo o seu dinheiro para montar cenais de guerra.
E quero pensar no meu compromisso para mudar tudo isso. E de saber que essa missa, hoje aqui, nessa nova assembleia, em torno da palavra e em torno de Jesus, que ela pode chegar ao coração dessa pessoa e pode mudar o rumo da história. É por isso que eu quero colocar acima desse altar o projeto Dai-me Almas desse mês. No dia em que celebramos a independência, eu quero convidar você a participar ativamente desse momento de doação e de oferta, para que o nosso país possa de fato ser independente. Independente das drogas, independente da prostituição, independente da violência, independente da corrupção, independente da mentira, independente das angústias e depressões que invadem os corações de milhares de irmãos e irmãs nossos espalhados por esse país. Eu quero convidar você hoje a colocar nessas oferendas, na sua doação, o quanto você é capaz. CançãoNovaPlay.com. Assine já!